Orar. Não, para você orar por mim. Vamos estender as mãos aqui para o nosso pastor. Eu fico até sem jeito. Ele pediu para eu orar por ele, que honra. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui diante, Senhor Jesus, do pastor Romildo. Te peço, meu Deus, que use, meu Deus, nesta manhã, da forma como o Senhor sempre usou, meu Deus, do teu jeito, da tua forma, meu Deus, do jeito do teu relacionamento, da tua forma como sempre foi, antes, durante e depois, meu Deus, que assim seja nesta manhã, na vida do teu filho, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, e toda a igreja diga, amém. Aleba Xendereba Canda Lava Shurianda Laia. O Senhor está presente, irmãos. Necalabaraba Xendeleba Canda Laia. Há um ambiente sobrenatural. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Oh, necalabarabacanda, labara, xerebia, nerebia, candoreba, rabacanda, labarabacaia, necalabarabachendeleba, rabacanda, laia. Há um mover do Espírito de Deus. Elebiocai, tekendeleba, calabaixa. Senhor está trabalhando de calabachoriandalaias. Abra, por favor, a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Marcos. Deus, Ele tem falado, né? Nosso irmão estava falando aqui do processo. Eu estou no processo. Durante um período eu fiz uns implantes, demorou 1 ano, 9 meses para gerar, a massa óssea, e depois fiquei ainda uns 2 anos, e aí depois veio o processo que o organismo rejeitou e eu perdi, né? Aí você paga uma fortuna e perde, é um processo. Aí agora fiz um implante no zigomático, esses ossos aqui, ainda estou com a boca cheia de ponto, hoje é o primeiro dia que eu saí, né? E é aquilo que a irmã falou, né? Ele falou do processo, a irmã falou sobre o período do cativeiro, e enquanto estivesse no cativeiro, estivesse casando. Então, a gente não pode parar, irmãos. Não importa o que está acontecendo, a gente continua. Porque quando a gente continua, Deus vai fazer. Deus vai se mover à medida que você se move. Eu quero ler apenas 2 versículos. Em Marcos 5, versículo 21 e 22. Que diz assim: e passando outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o,
prostrou-se aos seus pés. 23. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Amém? Podeis sentar. Irmãos, nós estamos no ano da oração e eu trabalho ali na sede, na tarde profética, e sou responsável por aquele trabalho. Também sou responsável pela sala de oração da Slavec, inclusive agora na conferência das mulheres vitoriosas. Já vai ser o 5º ano que eu sou responsável pela sala de oração, onde a pastora Elisete me pede e onde a gente trabalha com os varões, porque tem sido jogado por terra essa questão de que em hora é mulher, a mulher ora, mas quem é um sacerdote da casa é o homem. Então, se o sacerdote não orar, né, durante muito tempo eu fiquei sozinho ali, né, porque quando eu comecei a sala de oração da Slavec, eram eu e a minha esposa. Hoje a gente tem um grupo, né, de várias pessoas das filiais, né, da sede, de mais de 60 pessoas que durante toda a Slavec a gente fica em oração ali e Deus tem trabalhado, né? Mas desde 2021 que eu faço essa sala de oração. E agora, né, os varões, que às vezes o varão ele acha o seguinte: é só trabalho de mulher, então eu vou para o shopping, eu vou passear, mas a gente entende que se é um trabalho das mulheres, o homem pode estar orando. Então, você que é um homem de oração, que quiser, depois pode pegar, né, o meu WhatsApp, eu estarei ali no sábado o dia inteiro, no domingo pela manhã e pela noite, estaremos na sala 309 e será justamente durante toda a conferência nós estaremos em oração. É o ano da oração, mas a gente já faz esse trabalho desde 2021. Eu quero trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estou preparando um material sobre justamente disciplina, a disciplina para o sobrenatural, né? São 3 aspectos que nós precisamos ter disciplina, 3 fundamentos, 3 pilares. O primeiro é a palavra. Não adianta, irmãos, a gente querer ver o sobrenatural se a gente não conhece a palavra, se a gente não estuda a palavra, se a gente não medita a palavra. Estou preparando esse material para dar treinamento lá para o pessoal da tarde profética. Também o pastor Abraão, né, ele quer que eu faça com o pessoal do UNA, então a gente está preparando, inclusive estava falando com o pastor, permita falar, pastor, com o pastor Edivanei, né, agora no dia 8, eu estarei ali com todo o pessoal da EDP, né, no 4º andar, e a gente vai estar falando sobre legado. Então, vou estar falando sobre a minha vida, né, para todo o pessoal, para que eles conheçam, e todos os projetos de Deus. E estava falando com ele, que é uma coisa que, por exemplo, quando alguém vem de fora para nossa igreja, normalmente na EDP tem uma sala onde vai receber, onde vai instruir, mas o que tem acontecido é que
por exemplo, as pessoas que trabalham na intercessão da nossa igreja, muitas vezes vieram, a maioria delas, de outras igrejas. Aqui uma igreja nova, então a irmã vem de uma outra igreja, o irmão vem de uma outra igreja. E, às vezes, essa pessoa que vem de uma outra igreja, ela tem uma base doutrinária diferente da DEVEC. Diferente, né? Eu, por exemplo, a minha base doutrinária, o meu aprendizado, eu fiz seminário, o meu professor de evangelismo foi o pastor Silas, né? A minha professora de escola dominical foi a pastora Albertina Malafaia, né? Então, eu fiz IBP, né? O meu professor de paracletologia foi o pastor Gilberto Malafaia, né? Porque eu tive essa oportunidade, mas muita gente não teve. Então, às vezes, né, e eu estava falando com ele, eu estou levando isso para o pastor Silas Filho, a gente precisa criar uma identidade nesta área de intercessão. Nessa área de intercessão. Para que a gente possa ter uma mesma linguagem, porque muitas vezes o nosso culto da resposta é o mesmo culto, a EDP é o mesmo culto, nós temos o culto da vitória, é toda uma liturgia, mas a gente tem intercessão, cada um faz do seu jeito. Por quê? Porque aprendeu assim. Vocês entendem como é importante? Então, a gente precisa saber que para ter disciplina no sobrenatural, primeiro, tem que ter palavra. Tem que estudar a palavra, tem que meditar na palavra. Não adianta a gente querer fogo de Deus, a gente querer Deus operar sem a palavra. Eu vou por aí e vejo pessoas querendo fazer movimento, e o pastor está sempre falando sobre isso, sem a palavra. Não, se não tiver palavra, não adianta nada. A palavra é a base, nós somos a igreja da palavra. Segunda coisa, tem que ter oração. Oração. Você acha que Deus vai fazer aqui por aquilo que a gente está performando aqui ou por aquilo que a gente já trabalhou? O que Deus vai fazer aqui, o que Deus está fazendo aqui através da vida do pastor Edilson, foi o que ele passou de noite, foi o que ele orou, foi o que ele trabalhou, irmãos. Às vezes a pessoa quer que Deus opere na hora. É fast food. Não, tem que ter um tempo de oração. Terceiro ponto, jejum. Não tem como ter sobrenatural. A irmã estava falando aqui, sem o jejum. Então, é palavra, é oração e é jejum. É o tripé do sobrenatural. Sabe, não é performance, não é atuação, irmãos. Tem que ter tempo com Deus, tem que gastar um tempo com Deus. E aqui, neste texto, nós temos 3 grupos de pessoas. Nós temos a multidão. Observa bem, a Bíblia diz que a multidão, os discípulos disseram, te aperta e te oprime. Ou seja, era muita gente, e eles esbarravam em Jesus, eles pegavam em Jesus. Aperta e oprime, mas não acessou o sobrenatural. O fato de você estar aqui, irmãos, no meio, no ambiente,
não te dá acesso ao sobrenatural se você não tiver algum posicionamento. O fato de você fazer parte da multidão não quer dizer que você vai acessar o poder, que você vai acessar o sobrenatural. Observa bem, que no versículo 24, diz aqui, e foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Não adianta apertar Jesus, irmãos. Não adianta apertar Jesus, não adianta. Diga para alguém, não adianta apertar Jesus. O fato de você estar perto de Jesus, o fato de você caminhar ao lado de Jesus, não quer dizer que o milagre vai acontecer. Tem que tomar alguns posicionamentos. Olha, rebacalabachendelebacandaláia. Versículo 25. E certa mulher que tinha 12 anos estava com fluxo de sangue. A primeira coisa que a gente vê aqui, alguém que sabe que tem um problema. Tem gente que vem no sobrenatural, mas vem por vir. Tem gente que vem, mas porque não tinha outra coisa para fazer. Essa mulher não, ela sabia que ela tinha um problema. Ela sabia que ela tinha uma dificuldade. Você veio, você sabe que você tem um problema. Você veio, você trouxe esse problema. Você veio para marcar na tua vida uma etapa que vai se findar e outra que vai iniciar. Ela veio porque tinha um problema. Pergunta para alguém, você tem um problema, por isso você veio? Ou você só veio porque não tinha outra coisa para fazer? Se você veio com um propósito, algo vai acontecer. Se você veio com uma decisão, algo vai acontecer. De calabarabacandalabarabacaya. De calai Jeová. E certa mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e gastado tudo quanto tinha. Observa bem que ela tinha um problema e esse problema consumiu todo o recurso dela. Ela gastou. E diz aqui o texto, não resolveu nada. Observa bem. Não aproveitou nada. Antes, ia a pior. Ela tinha um problema, ela procurou o recurso não resolveu. Sabe, irmãos, eu me lembro uma vez que eu estive num lugar chamado Pingo d'Água. E Pingo d'Água, não aqui em Guaratiba, mas numa região de Minas Gerais, perto de Ipatinga. E eu estive em uma Assembleia de Deus, eu fui pregar num trabalho de círculo de oração. E quando eu comecei a pregar, Deus me tomou em profecia, e para uma senhora que estava na frente, com lenço na cabeça, e quando Deus me tomou para ela e disse, eu entro na tua vida com saúde hoje. Depois eu soube que aquela senhora, ela era dirigente do círculo de oração, e ela estava com câncer na fase terminal.
E os médicos disseram para a família, olha, não adianta ela ficar no hospital, ela só tem 10 a 15 dias de vida. E leva ela para casa e faz aquilo que ela quiser. O que ela quiser comer, deixa. Aonde ela quiser ir, deixa. Porque o tempo dela está contado. E ela disse, eu quero ir na festa do círculo de oração. Sabe, irmãos, tem momentos, né, Kalai, Tcheva, Laia, que a gente tem que saber, já fizemos tudo. Eu já procurei recurso, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Agora não tem mais jeito. Quando você reconhece que você já fez tudo, que você já procurou e que não tem mais jeito, agora é só o sobrenatural. Agora é só Jesus que pode fazer. Agora é só Jesus que pode agir. Agora é só o Senhor que pode trabalhar. A gente precisa chegar na situação onde a gente sabe que não tem mais recurso do homem. De calabarabacandalaia. De calabachendeleba. A gente precisa saber. E aquela senhora estava ali, e quando Deus me tomava para ela e dizia, eu entro na tua vida com saúde agora. Eu nunca tinha visto aquela senhora, eu não sabia do problema dela, mas a igreja sabia. A igreja veio abaixo. Agora, irmãos, você entregar uma revelação, qualquer um pode entregar. Agora, a questão é o sobrenatural acontecer. Tem muita gente entregando muita coisa. Eu estou sem carro e tenho recebido profecia de carros e vários carros. Até agora não chegou, mas eu creio que pode chegar. Só que tem momentos em que a gente precisa. Aquela senhora que tinha 15 dias que o médico tinha dado, não podia alguém chegar de um outro lugar e dizer uma coisa que aquilo não fosse verdade. O sobrenatural precisa ser verdade, irmãos. O sobrenatural não pode ser uma performance. O sobrenatural não pode ser um faz de conta. Tem que ser uma realidade. Porque nós estamos lidando com um Deus que é verdadeiro. Porque Jesus, quando dizia levanta e anda, a pessoa levantava e andava. Tem que ser uma realidade. E para a glória de Deus, um ano depois, eu estive de novo, a segunda vez, só estive lá 2 vezes. E aquela senhora estava lá na direção do círculo de oração. Depois não estive mais lá, mas Deus me deu a graça de voltar um ano depois. Eles gravaram, fizeram um jogral, o nome do Senhor foi glorificado. Sabe, irmãos, nesta palavra aqui, ela havia padecido muito com muitos médicos. O que isso quer dizer? Você tem que saber o que você já padeceu, você tem que saber aquilo que você já sofreu, e você precisa tomar uma decisão. Sobrenatural não acontece sem uma decisão. Sobrenatural não acontece sem você se posicionar.
A mulher, diz a Bíblia, que ela havia padecido com muitos médicos. Ela havia. Ela gastou tudo o que ela tinha. Ia de mal a pior. Versículo 27. E ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Versículo 28. E ela dizia, aqui no original grego, é uma expressão que ela dizia, é algo contínuo. Ela dizia, ela não disse uma vez, ela dizia, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Ela estava, observa, irmãos, de Calabaraxéria. Jesus estava indo com Jairo para a casa dele. A multidão apertava e pastor Edilson, ela estava ali acompanhando e ela estava indo e dizia, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar, ou se eu apenas tocar, eu só preciso tocar. Eu só preciso tocar. Jesus estava indo com quem? Com Jairo. Quem estava indo? A multidão. Mas ela estava acompanhando e dizia, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curado. Você está entendendo que antes de se tornar uma realidade na vida dela, o milagre já estava acontecendo na sua mente, ela já estava declarando, ela já estava dizendo, independente do que Jesus iria fazer, ela já estava declarando, se eu apenas tocar, se eu apenas tocar. Jesus não falou nada, Jesus não orou, Jesus não estendeu a mão, mas ela já estava dizendo. Você entende? E tinha 3 grupos de pessoas. Jairo, que já tinha falado com Jesus e Jesus estava indo com ele. O milagre já estava com o endereço certo. Você entende que já havia um milagre declarado. Jesus já tinha ido, já tinha falado com Jairo, e já tinha ido e dito a ele, eu vou. Ele se prostrou e disse, a minha filha está morrendo, eu preciso que você vá comigo. Jesus disse, eu vou. A multidão apertava, mas alguém estava ali, dizendo, se eu apenas tocar. Se eu apenas tocar. Tocar aonde? Na orla. Que orla é essa? Todo judeu, ele usa como sobretudo, um talite, que nesse talite, o talite, tem algumas franjas, e nessas franjas são amarrados pequenos pergaminhos. Você já viu lá em Malaquias, quando fala que nascerá o sol da justiça, e debaixo das suas asas, esta palavra asas se refere a essa orla. Orla e asas é o mesmo local.
Então, ela estava determinada, ela não podia tocar nele. Por quê? Pela lei ela era imunda, porque ela tinha uma hemorragia. Se ela sentasse no lugar, aquele lugar estava contaminado. Se ela pegasse num garfo, numa faca, aquele talher estava contaminado. Se ela tocasse em alguém, aquela pessoa precisava se purificar e ficaria impura até a tarde. Ela não podia sentar, deitar, ela não podia ter contato, ela não podia tocar em Jesus. E o irmão falou da estratégia. Você percebe que todo o culto do sobrenatural está acontecendo com direcionamento. Ele falou da estratégia, não foi? Sobre a estratégia da mulher que foi até o profeta. A estratégia dessa mulher era tocar na orla, porque ela não podia tocar em Jesus. O que isso quer dizer? Se Deus te deu uma estratégia, pastor, segue a estratégia. Não importa se alguém diz que não vai dar certo, a estratégia, Ele é que dá. Ele é que dá. Tem gente que quer te dar estratégia, mas Deus está dizendo a estratégia vem dEle. Alguém diz que não vai dar certo, Ele está dizendo, segue a estratégia de Deus. Tem presença na casa, tem presença na casa, tem presença na casa. Sabe, às vezes as pessoas querem fazer tudo do mesmo jeito. E Deus é o que usa cada um como Ele quer. Agora eu tenho que estar no tripé: palavra, oração e jejum. É isso que vai fazer a diferença. Não é a ênfase da minha pregação, irmãos. Palavras são apenas palavras, se não tiver sustentação, se não tiver estratégia de Deus, ela não podia tocar nele, então o Senhor deu uma estratégia. E observe bem, que foi ela que disse o que ia fazer e fez. Você lembra da mulher cananeia? Que a filha estava miseravelmente endemoniada. Ela foi até Jesus. E ali, ela falou: Senhor, a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus disse: não é lícito, não é bom que eu pegue o pão dos filhos e dê aos cachorrinhos. Ela disse: é verdade, Senhor. Ela concordou com Jesus. Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem embaixo da mesa dos seus senhores. Jesus concordou com aquela palavra. Observa bem a palavra que a mulher falou. Jesus, ele deu para ela uma direção, disse: eu não posso pegar o que é dos filhos e dar para você. Ela disse: é verdade, mas eu não quero aquilo que é dos filhos, eu quero só uma migalha, eu quero só uma liberação. Jesus disse: por causa desta palavra. Observa bem, por causa desta palavra. Que palavra? A palavra que ela falou. Eu vim dizer que aquilo que você liberar aqui no sobrenatural vai se cumprir lá na tua casa. Por causa da palavra que você liberar aqui. Jesus diz: por causa desta palavra, vai, o demônio já saiu.
Por causa, eu fico pensando, pastor Edilson, quem foi avisar o demônio que ele tinha que sair? Eu penso em umas coisas assim. É Vanessa, né, o nome da senhora? Eu fico, irmã Vanessa, pensando, quem foi lá falar para o demônio? Alguém chegou lá, um anjo, alguém, né? E disse, olha, você vai ter que sair. Aí vamos supor que ele perguntou, mas por que eu tenho que sair? Ele me mandou embora? Eu falei, não, na verdade ele não te mandou embora. Mas ele estendeu a mão? Não, ele não estendeu a mão. E o que ele fez? Ele disse que por causa do que ela falou, você vai ter que ir embora. Por causa do que ela falou. Diga para alguém, por causa do que você falar, o demônio vai bater em retirada. Por aquilo que você disser, o demônio vai ter que ir embora. Por aquilo que você falar, ele vai sair. Às vezes é o que você libera. Sabe, pastor, o que o Senhor liberar sobre essa igreja é o que vai acontecer. Mas é bíblico, é? Lembra que Ana, ela foi até Siló e ela estava com um problema com Penina, porque Penina atribulava a vida dela. E ela ali derramou a sua angústia diante do sacerdote. O sacerdote a teve por embriagada, confundiu. E ela disse, não, Senhor meu, eu estou apenas amargurada de espírito. O que o sacerdote fez? Ele disse, vai, você está grávida. Foi isso que ele falou? Não. Ele disse, vai em paz. Vai em paz. Qual era o problema dela? Não era com a falta do filho. O problema dela era com Penina. Era a falta de paz. O problema dela não era, o que atribulava ela não era a falta do filho. É que atribulava ela era a Penina. O sacerdote disse, vai em paz. A partir daquele momento, Penina não morreu. Penina não parou de perturbar ela, mas ela tinha paz. Ela tinha paz. Diga para alguém, a paz faz a diferença. Oh, calabarabachá, paz que excede todo entendimento. Não importa quem está te atribulando, você tem paz. Não importa a dívida, você tem paz. Não importa o vizinho, você tem paz. A paz faz a diferença. Ele disse, vai em paz. Vai em paz. Ela saiu em paz. A Bíblia diz que ela voltou e ela comeu. A Bíblia diz que ela foi para casa e ela coabitou com seu marido, e ela estava em paz. Irmãos, não adianta você ter qualquer coisa e não ter paz. Precisa de paz, irmãos, paz. Tem gente que quer ter vitória, mas não tem paz. Agora, veja bem, quem era esse sacerdote? Era Eli. Ele não corrigia os filhos. Era alguém que era atribulado, ele já estava cego. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Existia sobre ele uma autoridade. Às vezes você vem e você quer questionar a autoridade do pastor. Às vezes você vem e você, mas é o pastor. Irmãos, é ele que tem autoridade, não sou eu. Eu só estou aqui porque ele me convidou. Quem está aqui que tem autoridade revestida,
como sacerdote e a Ele. Então, se você quer receber o sobrenatural, venha com teu coração aberto. Sei por que estou dizendo isso, mas às vezes tem pessoa que muda o pastor, a pessoa fecha o coração. Eu me lembro, pastor Edilson, numa igreja que eu fiz parte lá em Niterói, tinha um pastor, pastor Moisés, que era o pastor da igreja, e ele era batistão. Mas pensa num apacentador, pensa no homem íntegro, um homem de Deus. E uma irmã gostava do vice-presidente, que era um homem cheio, um homem cheio da presença, pentecostal. E ela, a minha filha está doente, eu vou lá pedir para o pastor fulano para orar pela minha filha, porque ele tem uma oração forte. Aí, quando ela chegou lá, ela olhou, o pastor fulano não estava. Ela ia embora. Aí o pastor Moisés falou: irmã, quem a senhora está procurando? Falou assim: não, estava procurando um pastor fulano, acho que era Leopoldo. E eu falei: ele não veio hoje, mas o que a senhora precisa? Não, nada não, pastor, nada não. Vem cá, irmã. O que a senhora precisa? Não, que a minha filha está doente. E eu queria que ele orasse. Eu falei: eu oro, irmã. Aí ele foi, ele era muito manso, ele, baixinho, colocou a mão, falou: Senhor, a filha dela está doente. Cura ela agora, em nome de Jesus. Ele disse: pode ir, irmã. Ela saiu e foi reclamando da igreja até em casa. Por isso que eu não queria que ele orasse, está vendo? Que oração mais sem graça. Que oração mais xoxa. Como que Jesus vai ouvir uma oração dessa? E quando ela estava chegando perto de casa, a filha já estava brincando na frente de casa. Sabe, irmãos, quero que você entenda aquilo que Deus liberar através do sacerdote da casa é o que vai ser liberado. Ou tem coisas no mundo sobrenatural que só vai ser liberado através da vida dele, porque foi ele que Deus colocou aqui. Se Deus quisesse liberar através de outro, mandaria outro para cá. Já vamos concluir. Ela disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, sararei. E tocou na sua veste, versículo 27, 29, e logo secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Aconteceu como ela disse que ia acontecer. Eu quero que você entenda uma coisa, a pastora Elisete, como a pastora Elisete é uma pessoa muito voltada para a oração, de vez em quando ela me chama, para estar ajudando ela nesta parte de oração. Às vezes a gente vai fazer oração na casa dela, Segunda-feira ela me ligou e disse: pastor Romildo, quero que o senhor venha aqui em casa para orar. Eu disse: pastor, eu estou operada, não posso. Então, pastora Elisete, ela diz o seguinte: precisamos dar voz à nossa fé. Dar voz à nossa fé. Precisamos falar, irmãos. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Mas não quer dizer que a palavra precisa ser falada por outro, pode ser falada por você. Então ela disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, sararei. E ela tocou, e diz a Bíblia: sentiu, já está curada. Observe bem,
Olha só, e secou a fonte do seu sangue. E versículo 30, logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão. Agora veja bem, Jesus sentiu que a virtude saiu dele, mas ele não liberou a virtude. Você está entendendo? Jesus não liberou a virtude. A multidão apertava e oprimia. A multidão o quê? A virtude saiu nesse momento do aperto? Não. Eu quero que você entenda uma coisa. A virtude não vai sair para todo mundo que está na igreja. O sobrenatural não vai acontecer na vida de todo mundo que está na igreja. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Essa virtude não saiu para Jairo. Essa virtude não saiu para a multidão. Essa virtude saiu para quem determinou, para quem estava declarando o milagre. Se eu apenas tocar, sararei. Se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Aquilo que você declarar, você veio para o sobrenatural e está calado. Lembra que o pastor estava falando aqui? Declare. Saia do teu lugar, vem aqui, coloca a tua chave, coloca a carteira. O sobrenatural não vai acontecer se você não declarar. Se eu apenas tocar nas suas vestes, sararei. É aquilo que você vai declarar. Eu tinha uma tia que já partiu para o Senhor, que o filho dela estava preso na cocaína, terrivelmente. E teve um dia, antigamente, o trabalho de mocidade da Assembleia de Deus, os conjuntos todos usavam o terno, os jovens, e ela olhou aquele monte de jovem, e ela disse, o meu filho vai cantar nesse conjunto, vai fazer parte. Mas onde ele estava, no desafio jovem, um trabalho de viciados de cocaína, começa a declarar, ou você vai se conformar com a situação da tua filha, do teu filho. Comece a declarar aquilo que Jesus vai fazer, começa a declarar aquilo que Jesus vai realizar, ou você vai ficar falando da situação, daquilo que está acontecendo. O que está acontecendo a gente sabe, mas o que o diabo não pode conter é quando você começar a declarar o que Jesus vai fazer, começa a declarar o que ele vai realizar, começa a declarar o sobrenatural. Começa. E Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou para a multidão e perguntou, quem tocou as minhas vestes? Os discípulos disseram, não vê que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? E Jesus olhava ao redor para ver o que isso fizera. Os discípulos responderam, mas ele não deu nem ideia para os discípulos. Ele estava olhando para ver o que a virtude fizera. Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Observe bem. Então,
a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido. Agora ela não estava sentindo, ela já sabia. Ela sabia o que tinha acontecido. E o que aconteceu? Ela foi curada. E mesmo sendo curada, observe bem, temendo e tremendo. Ela, além de estar com medo, ela estava trêmula. Observa bem, ela já tinha sido curada, mas emocionalmente ela não estava bem. Por quê? Porque ela passou 12 anos se escondendo. Ela passou 12 anos sem falar com ninguém. Ela passou 12 anos e quando se aproximava 100 metros, diz a Bíblia, ela tinha que gritar, imunda, imunda. Depois de 12 anos, era a primeira vez que ela ia falar algo que não seria imunda. Depois de 12 anos, era a primeira vez que ela ia dizer algo que não ia falar contra a sua própria vida. Ela ia dizer algo que não era imunda. Ela tinha que gritar imunda para que as pessoas se afastassem. Por isso ela estava com medo. Observe bem o milagre que Jesus vai fazer. O milagre que Jesus vai fazer não vai ficar escondido. O milagre que Jesus vai fazer vai ser de conhecimento. Todos vão fazer, o milagre que Jesus vai fazer, as pessoas vão saber. Diga para alguém o milagre, diga para alguém o milagre que Ele vai fazer, vai ser de conhecimento geral. O nome dEle vai ser glorificado. O nome dEle vai ser exaltado. Ela estava com medo. Diga para alguém, não tenha medo. Declare o milagre. Declare o que Deus está fazendo. De calabarabacanda labarabacanda labarabacaia. De calebarai xelebacanda labarabacanda laia. De clabaraba xenelebarabacaia. Declare. 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 Então a mulher que sabia o que tinha lhe acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e lhe disse toda a verdade. Agora, olhe para mim, olhe para mim. Por que que ela tinha que contar a verdade? Porque tinha que ser notório que a cura dela tinha acontecido. Porque sabe que às vezes Deus faz um milagre na vida de uma pessoa e as pessoas ficam desconfiadas. Será que fez mesmo? Será que mudou mesmo? Será que é outra pessoa mesmo? Será que está transformado? Será que é crente? Então tinha que declarar toda a verdade. Toda a verdade será declarada. Toda a verdade virá à tona.
toda a verdade. Eu não sei que mistério é esse. Toda a verdade virá à tona. Toda a verdade virá à tona. Toda a verdade. De calabaraba xendele baraba candalaia. E Jesus lhe disse: filha, agora imagina, esta mulher, 12 anos, sem ter carinho de ninguém. Porque qual é o marido que ia ficar com uma mulher que estava com sangramento há 12 anos? Ela não podia ter carinho da família, não podia sentar à mesa. Ela tinha que gritar: imunda, imunda. Você sabe qual é a única vez no Evangelho que Marcos escreveu que tem essa palavra, Jesus chamando filha? Só essa vez. Eu quero profetizar que tem coisas que Jesus vai fazer só na tua vida. Eu vou repetir, eu quero profetizar que tem coisas que vai ser exclusivo para você, só para você. É só para você. É só para você, é só para você. Calabarabacaia. Oh, eu vim dizer, é só para você. Não vai ser para mais ninguém, é só para você. Filha, filha, vai em paz. A tua fé te salvou, vai em paz. Ser curada, deixe teu mal. Eu quero orar pela tua vida. Coloca a mão no teu coração. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, mas tem um milagre exclusivo para você. Tem um milagre exclusivo. É você que vai declarar. É você que vai declarar: eu vim aqui como profeta, ou para concordar com teu milagre. Rebacanda labaraia. Pastor Edilson, anteriormente, há uns 5 minutos atrás, que eu estava pregando, o Senhor me dava em revelação, pastor, nessa parte da frente aqui, olhe para mim, por favor, nessa calçada de vocês, para vocês fazerem um ato profético aqui. Porque o adversário, ele tem trabalhado nesta região, e ele tem como que cegado pessoas. Tem pessoas que passam por aqui e não conseguem ver essa igreja, sabe? E Deus vai fazer um movimento, rebacala, baxerecaia, sobrenatural. O Senhor falava para lhe dizer para o Senhor, como a igreja, fazer como uma marcha aqui na calçada e ungir, e Deus vai fazer o mover, lebacanda, labarabacanda, declabarabaxerecandalaia. Aquilo que tem sido 10 o batismo, o Senhor vai ver que vai ser algo extraordinário que Deus vai fazer. Elebachôbia, porque essa região, Deus me diz que é uma área que tem muita gente machucada, ferida, e Deus vai mover o sobrenatural.
Você vai estar aqui com uma igreja como que numa marcha, e vão fazer uma oração, como um grupamento do exército, e vocês vão marchar aqui, e vão orar, e nesta oração, vai pedir ao Senhor, para tirar a venda dos olhos das pessoas, que o adversário tem colocado, e vai haver um destravar, e vai haver um crescimento, o que Deus quer fazer aqui, este lugar vai ter que ter mais de um culto, coloque a mão no seu coração. Senhor, eu quero orar agora, ó Deus, e pedir ao Senhor, que Tu venhas, ó Pai amado, fazer, ó Deus, um milagre que a Tua serva, o Teu servo estão declarando, ó Deus, nesta manhã, ó Pai amado, que está no final, que o Senhor venha fazer algo extraordinário. O pastor declarou que o sobrenatural aconteceria, e eu quero concordar com ele, venha fazer o milagre, venha gerar aonde não pode ser gerado, venha abrir porta que está fechada, venha fazer o sobrenatural, em nome de Jesus. Oh Deus, que o milagre que a Tua serva declarar vai acontecer, os testemunhos serão contados. Eu não sei quando eu vou voltar aqui, mas eu estarei com ele várias vezes ali na sede, e ele vai dizer: pastor, os testemunhos estão chegando, toma posse do teu milagre, toma posse, em nome de Jesus, declare agora, se eu apenas tocar, receberei o meu milagre. Aplauda o Senhor.